na liberdade, no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Nossa pátria amada Brasil é linda e Jesus é lindo. Estamos aqui refletindo na palavra de Deus, as bem-aventuranças de Jesus, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao 12. Estamos aqui no versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? O propósito de Mateus é revelar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto, o Império Romano dominando e os judeus esperando aí um Jesus que vinha meter a sola em todo mundo, como se diz aqui no Ceará, tá certo? E vem um Jesus dizendo que feliz é o que é perseguido, né? Então, vamos ao texto, aprender com essa palavra de Deus. Amém? O versículo 10 começa dizendo assim mesmo: bem-aventurados os perseguidos. Primeira coisa que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele é inversamente proporcional ao reino dos homens. Amém? Só um exemplo aqui. O reino de Deus é eterno, o reino dos homens é temporal, é passageiro. Quantos reis não já passaram, né? Mas o reino de Deus é eterno. Só para a gente entender essa pequena diferença que é graciosa com relação ao reino de Deus. Portanto, o texto diz que bem-aventurados os perseguidos. Ora, desculpa, todo ser humano, de alguma forma, ele é perseguido em algum momento, por alguma razão, por alguma coisa. Todo ser humano, de uma forma geral, pode sofrer aí algumas perseguições, tá certo? E assim, isso é natural, é um contexto geral de todas as pessoas da humanidade, que é possível que qualquer pessoa seja perseguido por alguma razão. Agora, para Jesus, existe um perseguido que ele é feliz, ele é um bem-aventurado, ele é um feliz, tá certo? E isso acontece quando nós temos a compreensão da revelação do reino de Deus para a nossa vida, quando nós cremos em Cristo. Então, para Jesus, o bem-aventurado, nesse sentido, é os que são perseguidos por causa desse reino de Jesus. Amém? Então, Jesus começa dizendo que bem-aventurados os perseguidos. É meio estranho, né? Ser perseguido e ser feliz, mas Jesus não está falando de uma perseguição normal, que seja aí imposta normalmente a qualquer pessoa, mas está falando de uma perseguição por causa da revelação do reino de Deus pela fé exclusiva em Jesus Cristo. Quando entendemos esse reino, somos perseguidos. Cristãos no passado morreram drasticamente, tá certo? Estevão foi o primeiro, porque Jesus é oferta, ele não morreu, Jesus é oferta. O primeiro mártir é Estevão, e daí em frente, muita gente morreu por leões, né, devorados. O maluco do Nero tocou fogo em cristão, vivo, amarrado em postes. Muitos morreram. Aí vem um cristianismo progressista negar a fé em Jesus. Cuidado com o cristianismo progressista, porque ele é um evangelho mentiroso de homens, distorcida a palavra de Deus. Amém? Então, bem-aventurados os perseguidos, e os perseguidos, isso é por causa dos que têm a revelação do reino de Deus exclusivamente pela fé em Cristo. E ele diz perseguidos, ele diz por causa da justiça. De que justiça Jesus está falando? Certamente não é da justiça do tribunal brasileiro, tá certo? Ele está falando da justiça de Deus. Amém? E que justiça de Deus é essa? É o justo que morreu pelos injustos. Isso é a justiça de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 e 36, faz essa afirmação. Então, esse justo que morreu,
Jesus está falando dessa justiça. É a justiça em si mesmo, é a justiça em Jesus. A morte de Cristo é o justo, morreu pelos injustos. Há uma justiça que ela é de uma forma geral, e essa justiça geral, ela é injusta, né? Diz aí no Brasil que a justiça é cega. E ela é cega mesmo no Brasil, ela não vê a verdade. Ela só enxerga. É o inverso, então é cega mesmo no Brasil, tá certo? Mas Jesus está falando da justiça divina, tá certo? É a justiça de Deus manifestada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. O justo morreu pelos injustos, que são a humanidade. Amém? E aqui é uma reflexão muito rápida, mas assim, se torna justo depois que crê, porque é justificado pelo sangue de Jesus, tá certo? Então, bem-aventurados os perseguidos por causa dessa justiça, que crê nessa justiça, que crê nessa justificação, que crê nessa verdade que Jesus justifica o ser humano, tá certo? E é capaz de morrer por ela, não abre mão, jamais matará, mas é capaz de morrer por ela, tá certo? Porque ela é verdade. E é dessa justiça que Jesus está falando, a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Eu vou ler aqui 1 Pedro 1,18, que Pedro entendeu isso depois que se converteu, tá certo? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Quer dizer, morreu, mataram a carne de Jesus, fisicamente, morreu fisicamente, sepultado, mas vivificado ao terceiro dia, ressuscitou. Nós sabemos dessa verdade. Amém? Portanto, Cristo está falando dessa justiça. Os perseguidos por essa justiça que Deus fez à humanidade. Quem não crê, não entende, persegue mesmo e mata mesmo, tá certo? Paulo, antes de compreender essa verdade, matava a crente, tá certo? Eu não matava porque sei que é crime, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 10 vai terminar dizendo assim: porque deles é o reino dos céus. Ora, o reino dos céus, ele é revelado em Jesus e ele é recebido através da fé em Cristo, assim, pelo seu evangelho, pela sua palavra, pela palavra de Jesus, tá certo? Quando Jesus vem, ele implanta o reino. Deixa eu ler aqui Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que Jesus disse assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Palavra da verdade, palavra de salvação. O evangelho é a boa nova de salvação, tá certo? Então, Jesus vem e implanta um reino, não nas condições que os israelitas estavam esperando, um reino com exército humano, armado com escudo, espada e tudo que tivesse direito naquele contexto, tá certo? Mas Jesus vem e estabelece um reino espiritual, que é absorvido e entendido pela fé. E aí Jesus disse, estabeleceu esse reino na sua chegada, diz, olha, o reino está próximo, e depois ele vai dizer que o reino de Deus é chegado na pessoa de Jesus, tá certo? E ele diz, arrependei-vos e crede no evangelho, crede na palavra. A palavra de Jesus Cristo é o evangelho, que Jesus não escreveu nada, louvado seja Deus, e revolucionou e mudou a história da humanidade, porque ele é Deus, tá certo? Mas assim, é o reino de Deus, que no caso aqui eu estou dizendo reino de Deus, mas o texto diz reino dos céus, deixa eu lhe explicar. Quando a Bíblia disser reino dos céus e reino de Deus, é a mesma coisa, tá certo? É porque o Mateus diz reino dos céus, Lucas diz reino de Deus, mas é o mesmo reino de Deus e dos céus, porque céu e Deus é a mesma coisa, porque onde Deus estiver é céu. Amém, queridos? Então, portanto, bem-aventurados são os que são perseguidos por causa dessa justiça, da justiça de Cristo morrer na cruz, é o justo pelos injustos, e Jesus vai dizer, porque eles são felizes
porque são perseguidos por essa verdade, desses é o reino dos céus. Entenda que as bem-aventuranças elas vão se encaixando umas nas outras, tá certo? Aqui está a perseguição ao crente, e o crente não abre mão da fé, morre. Paulo foi decapitado. Amém? Mas não abriu mão dessa fé. Aí vem aí uns teólogos da prosperidade mentirosos falando de dinheiro para vender Jesus. Jesus não se vende. Jesus ele é o preço pago pelo pecado da humanidade que queira crer e vai ser justificado e tem direito a esse reino, porque é um reino de justiça, porque é feito pelo justo que morreu pelos injustos. Amém? Olha, o reino de Deus, o reino dos céus, que é a mesma coisa, ele é esse reino espiritual estabelecido no coração de quem crê hoje. Quem crê sabe disso. Está no reino. Amém? Isso é uma verdade graciosa. E essa condição da justiça, esse reino é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria. E assim de uma maneira constante. Por isso que o crente é alegre. Ontem eu falei dos que são pacificadores, porque fazem parte desse reino, tá certo? É um reino de justiça. E ele, amado, ele vai ser concretizado na volta de Jesus, plenamente. Ele já é concreto para quem crê. Quem crê está no reino. Amém? Sou um cidadão do reino dos céus, pela graça de Deus que me alcançou. Eu entendi essa justiça em Cristo. Amém? Então, amados, eu estou dizendo essa reflexão bem breve, tá certo? Esse reino vai ser concretizado na vinda de Jesus, tá bom? Eu quero encerrar lendo Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, tá certo? Que diz assim: Então vi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Claro que tem um contexto. Os versículos anteriores, no capítulo 20, vem dizendo que são os que creem, que são os que ressuscitarão para a vida eterna, estarão com Deus no seu reino plenamente na terra. Amém? O reino está na terra hoje, revelado nos cristãos, é reino de Deus. O reino dos homens é dominado pela ação do mal. O homem maléfico, que não tem Deus, está aí reinando, certo? Faz atrocidades, e o cristão que faz parte de reino pode até ser assim, impactado por essas atrocidades, porque certamente somos os irmãos no passado, no presente. Hoje em dia tem cristão morrendo aí nas regiões do Oriente Médio, sendo preso, isso é verdade, mas pertence ao reino dos céus. Isso é uma verdade bíblica graciosa, tá certo? Isso não é religião, é cristianismo. Ah, o cristianismo não é religião? É não. Cristianismo é Cristo pregado na cruz, morto, ressuscitado no terceiro dia, e quem crê nele tem a vida eterna e é participante do reino e não abre mão dessa condição. É justo por causa desse reino e por isso é bem-aventurado mesmo que seja perseguido por causa dessa fé. Isso é para quem crê. Que o Espírito de Deus faça você crer em Cristo se você ainda não creu. Aí você vai compreender essas verdades do reino dos céus, do reino de Deus. O Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém.